Deus os bendiga e a paz de Cristo esteja com cada um hoje. Hoje, seguindo as ensinanças em esta série de prédicas expositivas da Palavra de Deus, a qual nós outros seguimos com a epístola do apóstolo Pablo a Tito, capítulo 2, aonde vamos tratar a boa conduta cristiana. Nós outros vamos ver algumas instruções para alguns grupos do versículo 1 ao versículo 10, tanto de ancianos como de las ancianas, de los jovens, mulheres e homens e servos. Também aqui nós outros vamos ver o fundamento de la graça, do versículo 11 ao 14, e também vamos tratar do versículo 15, uma exortação a Tito a ensinar essas coisas e animar, repreendendo com autoridade, sem que nada lo deprecie. Bueno, vamos allá. Que Deus os bendiga uma vez mais. Nós outros aqui hoje vamos tratar esse capítulo com bastante cuidado. Nós outros aqui vamos ver que é um chamado a uma vida de santidade e boa obra, com a graça de Deus, como motivação central para uma vida digna de salvação. Pablo enfatiza a importância da enseñança prática tanto para os homens como para as mulheres, tanto para os jovens e ancianos, com o objetivo de promover uma vida cristiana exemplar que refleja a bondade de Deus, destacando sobretudo a graça como uma força transformadora que não só nos salva, senão que também nos ensina a viver com rectitude, piedade e esperança, aguardando o glorioso regresso de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós outros sabemos que está cerca, está muito cerca. E o capítulo empieza: "Pero tú habla lo que está de acordo com a sana escritura." E aqui há uma boa pergunta: estamos fazendo o que está hablando a palavra? Estamos predicando o que está hablando a palavra? Estamos ensinando e exortando o que está em la palavra? Ou estamos usando palavras humanas? Nós outros vimos no capítulo anterior que era um dos requisitos, a sana doutrina. Se nós outros vemos que quando no versículo 9, retenedor de la palavra fiel para como ha sido ensinada, para que também pueda exortar com sana enseñança e convencer a los que contradizem. Então, nós outros vemos que há um chamado a hacer lo que a Santa Escritura diz. E quando nós outros vemos a palavra sana doutrina, é decir, a enseñança sólida, verdadeira, que tem raízes em las escrituras, em el evangelho. A sana doutrina se refere a um conjunto de enseñanças bíblicas que são saudáveis para a vida cristiana, em oposição às enseñanças falsas que difundem erro e confusão. E nós outros estamos vendo uma igreja llena de confusão, llena de erro. A sana doutrina é crucial em la vida da igreja. Nós outros vemos em 1 de Timoteo 4,16. Aqui nós outros estamos vendo que Pablo instrui a quem? A Timoteo a aferrar-se à sana doutrina, para que pueda salvar a si mesmo e a outros. Se eu desvio de la Santa Escritura, de la doutrina verdadeira, de la sana doutrina, eu puedo, incluso eu mesmo, ir ao inferno e levar a outros também. Fíjate, em Juan 14:15 diz: "Se me amas, guarda mis mandamentos." Bueno, que mandamentos que são esses? É a palavra, porque a Bíblia diz depois um pouquinho,
Em Mateus 7:21, não todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino de los cielos, senão que hace a vontade de mi Padre que está em el cielo. E qual é a vontade de mi Padre? O que está em la palavra, porque fora de la palavra não há salvação. Em Juan 7:17, el que quiera hacer la vontade de Deus conocerá se la doutrina es de Deus ou se eu hablo por mi própria conta. Somente os que estão com Deus, os que são chamados, sabem e conhecem a sana doutrina e escuta e la sigue. A doutrina sana não só deve ser ensinada, senão também vivida, porque produz transformação. Devemos ser vigilantes para manter nossa fé pura e firme em las Escrituras. Nossa fé está onde? Nossa fé está em el pastor? Em el hermano? Não, nossa fé tem que estar posta em Cristo. Cristo não se equivoca, sua palavra não se equivoca, sua palavra é vida. Versículo 2: Los ancianos devem ser sóbrios, decorosos, prudentes, sanos em la fé, em el amor, em paciência. Devem ser equilibrados, sóbrios, dignos de respeito, respeitáveis, dueños de si mesmo, moderados e ter uma fé sólida, não só em palavras, senão também em ações de amor e paciência, como habla seu testemunho. O caráter do líder cristiano é vital. Nós vemos em 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo de 1 ao 7, que oferece um conjunto similar de qualificação para o obispo. Estes líderes devem ser exemplos de piedade, não só em suas palavras, senão em ações. E nós estamos vendo líderes que estão totalmente fora da palavra. E não creio que a palavra se equivoca. Nós se equivocamos. O orgulho, a soberbia, a altivez. Hoje nós estamos vendo pastores que se autoproclamam pastores, que se autoproclamam obispos, que se autoproclamam apóstolos, pero que não há um chamado bíblico e que sua vida não está de acordo com a palavra. Os líderes da igreja têm um papel modelar ao evangelho. Ou seja, eu tenho que modelar o evangelho. Tu vida deve ser um reflexo do amor, da paciência e da tolerância de Cristo. Deve ser um exemplo vivo de uma fé sólida que inspire a outros a seguir o mesmo caminho. E é verdade, a sana doutrina não é fácil, porque toda igreja que predica a sana doutrina está vazia. As pessoas estão buscando seus próprios desejos, suas próprias... As pessoas, o único que elas querem é buscar seu milagre, não quer buscar a Cristo, o dador do milagre. Nós estamos vendo as igrejas llenas vazia do Espírito, porque as igrejas que estão llenas hoje não estão predicando a Santa Escritura, porque se eu predico a Santa Escritura, o que vai passar? A igreja vai esvaziar, porque vou confrontar o pecado. E as pessoas não querem ser confrontadas. As pessoas o que querem é ter uma vida light. Eu quero ir na igreja hoje, desfrutar da alabança, saludar meu irmão e seguir com meus pecados. Não! Quando nós vemos nossos irmãos, quando eles recebiam a palavra, o evangelho, havia uma transformação de vida. E hoje o que há? Pessoas que estão 10 anos, 20 anos, 30 anos com os mesmos pecados.
com os mesmos vícios. Não há uma transformação. Por quê? Porque não há palavra. A fé vem por ouvir. Ouvir o quê? A palavra. A palavra. Porque a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Pero eu só posso ter fé escutando a palavra. Então, nós outros estamos vendo pessoas dentro da igreja desagradando a Deus e crendo que está tudo bem. Hermanos, vai vir de repente muito grande de Deus e a igreja sigue dormida a nível mundial. E é verdade. Quando nós outros vemos a parábola das 10 vírgenes, ambas dormiram. E o problema não é dormir. O problema é que quando tu desperta, tem azeite suficiente, ou terá que ir e buscar. E quando tu for buscar, o novio já chegou e tu queda de fora. Estamos llenando nossas lâmpadas de azeite para o dia que vem, porque o ai de Deus está chegando. A ira de Deus está chegando. Versículo 3. Asimismo, vosotras ancianas, que se comportem como conviene a santas, não caluniadoras, não escravas de vinho, sino maestras del bien. Uau! As mulheres maiores devem também o quê? Ser um exemplo. Assim como nós outros homens também devemos ser um exemplo. Elas devem viver de uma maneira santa, não involucrar-se em chismes, calúnias, nem em vícios como o álcool, senão ser instrutoras de buenas práticas. Su papel é de ensinar a las mais jovens e guiá-los em las coisas buenas. Las ancianas estão guiando as mais jovens, está cuidando de seus erros, está sendo uma mulher sábia dentro de sua casa. A mulher é o alicerce de la casa, e se esse alicerce se destrói, toda a estrutura cai. A mulher tem um papel muito importante, que é cuidar da casa, ter uma base sólida. E o que está sendo? Sendo exemplo para os demais, se reforça o que em Santiago. Se nós outros vamos em Santiago 3, capítulo 3, versículo 13, onde diz que a verdadeira sabedoria é a que se manifesta através de las buenas obras. As mulheres maiores estão chamadas a transmitir a sabedoria da vida cristiana. Estão chamadas a transmitir. E o que estão transmitindo? O que estão falando? Nós outros vemos que a abuela de Timoteu transmitiu a Timoteu. As mulheres maiores têm uma grande responsabilidade em la transmissão da fé. Tua experiência de vida e tu caminhar com Deus pode impactar profundamente as gerações mais jovens. Devemos valorar e aprender de aqueles que têm mais experiência em Cristo. Está sendo um exemplo? Os mais jovens podem dizer que aprendeu de ti? Ou estão llenas de chismes? Ou eres conhecida como uma mulher de oração, uma mulher de intercessão, uma mulher de leitura da palavra, ou és conhecida como la chismosa?
la contenciosa. Versículo 4. Para que ensine a las mujeres jóvenes a amar sus maridos y sus hijos. La enseñanza de las mujeres mayores está dirigida a las mujeres más jóvenes, ensinándoles como vivir bien em su rol familiar. Cada um tem seu rol. O marido tem o suyo, a esposa tem o suyo, os hijos têm os suyos. Agora, o marido está correndo o rol da mulher, a mulher do marido, o hijo de los padres e de la madre. La casa se está destruindo de adentro hacia afuera. Amar a los maridos e a los hijos é uma expressão prática de amor cristiano que implica afecto, respeito, dedicação à família. El amor en el matrimonio es un reflejo del amor de Cristo para la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25 ao 33. Pablo ensina que el hogar debe ser un lugar donde el amor ágape se expresa de maneira concreta. Pero nosotros estamos vendo iglesias que, em vez de ajudar a restaurar o matrimônio, aconseja a deixá-lo. Pastores que, em vez de ajudar, envia membros a psicólogos, a terapia. Nós outros estamos vendo hoje um índice tão grande de divórcio como nunca jamais há visto. Por quê? Porque essa doutrina já entrou dentro da igreja, a doutrina humana. Hoje, as pessoas buscam conselhos do mundo e não buscam conselhos da palavra. Por quê? Porque não é palavra. Porque se eu não predico a palavra, o que vão aprender? De que vão falar? Amar a nossa família é uma das maiores responsabilidades e fontes de bendição que temos. O amor em el hogar é um testemunho poderoso para o mundo, porque mostra a diferença que Cristo faz em nossa vida e nossas relações. Somos um testemunho, somos um referente, somos um espejo de uma vida cristiana para o mundo. Que sejam prudentes, puras, cuidadosas de sua casa, buenas, sujeitas a seus maridos para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Versículo 5. Eu sei que são duras palavras, pero es la verdade. Deus nos chama a viver uma vida segundo sua palavra, não segundo o que eu creio, não segundo o que minha amiga conta, ou que meu amigo conta, ou que o pastor conta. Não. O que a palavra diz. Recuerda, a igreja de Bereia escudrilhava as escrituras e via se o que estava sendo predicado era verdade ou não. As mais jovens devem ser sensatas, não impulsivas, puras. Estamos falando moralmente e espiritualmente. As buenas dueñas de casa, é decir, cuidadosas, organizadas em el manejo del hogar. Também devem ser respeituosas com seus maridos, já que isto honra a palavra de Deus e evita que seja desonrada. E ojo, o homem também deve ser respeitoso com suas mulheres. A Bíblia diz que se eu não amo a minha esposa, minhas orações não são ouvidas. Que as mulheres não pensam o contrário. O homem é chamado a dar a vida por sua esposa, assim como Cristo deu a vida por a igreja. Nesse caso, as mulheres têm que ser respeituosas também com seu esposo,
porque isso honra a palavra de Deus, honra a Deus. Se nós outros vamos em Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 24, habla de la sujeção mútua em el matrimônio. Tem que haver uma sujeção mútua, onde as esposas devem submeter a seus maridos como parte da ordem criado por Deus. Isso não significa, hermanas, que seja inferior, não, senão um papel de respeito e associação dentro do hogar. O respeito mútuo dentro do matrimônio é a boa gestão do hogar, a qual é muito essencial para a saúde da relação da família. Quando hacemos isto sabiamente, honramos a Deus e nossas vidas refleja o caráter do mundo. De la mesma maneira, vuelvo a dizer, o homem não foi chamado a pisotear a mulher. Hay que haver um respeito mútuo, porque a Bíblia vuelve a dizer, se eu não amo a minha esposa, Deus não vai escutar minhas orações. Não vai. Se nós outros abrimos 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, aqui nós outros vamos ver. E vosotros, maridos, igualmente convivi de maneira compreensiva com vossas mulheres, como um vaso frágil, puesto que és mulher, dando-lhe honor como escuerdeira de la gracia, de la vida, para que vuestras orações não sejam estorvadas. E não estamos falando que a mulher tem que estar por debaixo dos pés do homem. Não. Estamos falando de um respeito mútuo, a qual o homem também deve respeitar as mulheres, deve respeitar suas esposas. Mas nós outros estamos vendo um papel invertido. Isso não é do agrado de Deus. Lo sinto, mas isso não é do agrado de Deus. E no versículo 6, exorta a si mesmo a los jóvenes a ser sóbrios. Aqui há um chamado a ensinar a los jóvenes a ser temperantes, es decir, a praticar o autocontrole e evitar o que? O comportamento impulsivo e excessivo. Isso é vital para o desenvolvimento do caráter cristiano forte. O domínio próprio é um fruto do Espírito. Nós outros vemos em Gálatas 5, versículo 23. A moderação é uma virtude cristiana que refleja a capacidade de viver um equilíbrio e obediência a Deus. Os jovens se encontram a menudo em la etapa de la vida em que o impulso e a imadurez são mais fortes. Por isso é crucial que aprendam a ser moderados, a governar suas emoções e ações, para que puedan vivir mais cerca do caráter de Cristo. Versículo 7. Em todo, muéstrate como exemplo de boa obra, em la enseñanza incorruptible, sinceridade e seriedade. Devemos ser um exemplo vivo de boas obras. Sua enseñança deve ser firme, sem corrupção, verdadeira, imutável, digna, grave, séria, sincera. Deve viver segundo o que ensina, para que sua vida seja um modelo de fé para os demais. E estamos vivendo como nós outros ensinamos? Estamos vivendo da maneira que nós outros leemos na Bíblia?
El mismo Pablo se pone como ejemplo en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, como también yo de Cristo. La enseñanza cristiana es eficaz cuando la vida del líder está en línea con lo que enseña. E isso não quero deixar claro. Lucha todos nosotros tenemos. Provaciones todos nosotros tenemos. Nosotros não fomos llamados, porque se tu não tienes lucha, glória a Deus, porque todo cristiano tem lucha, ao momento que levanta e ao momento que se acosta. Está falando da enseñança. O que tu está ensinando com seu caráter, com sua vida? Dentro da igreja, o que está predicando? Estamos predicando que é normal o divórcio? Estamos predicando que puedo viver como me dê a gana? A Bíblia permite o divórcio? O que ela não permite é um segundo matrimônio? Se nós outros abrimos a Bíblia um momento, vamos no versículo 1 de Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Pero a los que estão unidos em matrimônio, mando não eu, sino el Senhor, que a mulher não se separe del marido, e se separa, quédate sem casar, ou reconcilie com seu marido, e que o marido não abandone sua mulher. E termina no versículo 39. Se o marido ou a esposa morre, que mientras está viva está ligada, é livre para casar com quem queira, contar que seja o Senhor. Não é minhas palavras. Se ofendem, perguntem a Deus. Hoje está normalizado o divórcio. Eu conosco igrejas que a metade da igreja está casada com a outra metade e a outra metade com essa outra metade. E tendremos que prestar conta. Se o marido é um agressor, déjalo. Se tu não suportas a sua mulher, déjalo. Depois de tentar tudo, não há solução, déjalo. Por isso não te dá uma carta para casar. E alguns aqui vai dizer, não, pero Cristo dijo, não. Ali estava falando de porneia, não de morcheia. Devemos entender o transfundo da palavra. O que passa é que há muitos que estão predicando da maneira que eles consideram que assim tem que ser e terão que prestar conta. Terão que prestar conta porque a Bíblia diz que nossa vida deve ser a maior evidência de lo que predicamos. Quando nossas ações refletem nossa fé genuína, nosso testemunho é poderoso e impactante para quem nos rodeia. A palavra, versículo 8, a palavra de nossa enseñança é irrepreensível para que o adversário se avergüence, não tendo nada malo que dizer de nós outros. Nossas enseñanças estão sendo irrepreensíveis? O que estamos ensinando? Porque hoje muitas igrejas predicam que tu pode, que tu consegue, que somos semideuses. Hoje entramos na igreja 20, 30, 40 minutos, só falou de eu. Cristo nem sequer foi mencionado. O Espírito Santo
Muitos não sabem nem sequer quem é o Espírito Santo. A doutrina que ensina Tito, o que está falando aqui, é que devemos ser irreprocháveis, é decir, inquestionáveis. Claro, se eu não predico a Santa Escritura porque eu não la conosco, então como vou defendê-la? Oi, se eu não predico a Santa Escritura, sim, eu posso ser acusado de erro e tenho que quedar cadeado, porque a Bíblia defende a Bíblia. Estão sacando textos dele contextos segundo nosso próprio desejo, segundo minha própria conveniência. Isto é importante para que os oponentes não tenham motivos para atacar o Evangelho. E hoje nós outros estamos vendo um Evangelho motivo de burla dentro das igrejas e no mundo também. Antes, na década de 70, de 60, do 80, como era conhecido um servo de Deus? Quando ele vinha caminhando, nós outros dissemos, este é um crente. E hoje já não há diferença. Hoje já não há diferença. A verdadeira ensinança e a conduta correta são uma armadura contra as acusações injustas. Nós outros vemos isso dentro da Bíblia, em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, onde ensina que devemos estar preparados para dar razão da esperança que temos, com mansedumbre, com respeito, para que as críticas contra nós outros sejam infundadas. E hoje temos argumento. Que argumento tu pode dar quando uma pessoa te questiona dentro da palavra? Se tu não la conhece, hoje nós outros estamos vendo crentes que não sabem nem quantos livros tem na Bíblia. Se manda abrir um livro, não sabe, hay que mirar o índice. Temos a Bíblia em casa, mas nunca abrimos para lê-la. Pero soy cristiano. Bueno, el diablo também é, porque cristiano é todo aquele que crê em Cristo. El católico também é cristiano. El testigo de Jeová, se tu pergunta, também é cristiano. Pero estamos fazendo a vontade de Deus? Versículo 9. Exorta a los servos a que se sujetem em todo a sus amos. Uau! E que sejam complacentes, não contestatários. Pablo aqui no versículo 9, ele instrui o que? A los servos a submeter a seus amos em todo, sendo agradáveis, respeitosos, sem falta ao respeito nem discutir. Isso reflete a atitude cristiana de submissão não por medo, senão por reconhecimento de autoridade estabelecida por Deus. Hoje nós outros estamos vendo cristianos trabalhando, gritando com seus jefes. Pero é cristiano. Hoje nós outros estamos vendo a igreja, em vez de orar pelos políticos, criticando-los, toda autoridade foi estabelecida por Deus. Nós outros vemos em Efésios capítulo 6, versículo do 5 ao 8. Nós outros também vemos em Colossenses capítulo 3, versículo 22 ao 24, falar da atitude de los servos hacia sus amos. Pablo ensina que
Quando os cristianos sirvem, deve hacê-lo como se estivera servindo a Cristo e não a los hombres. Quando tu está trabalhando em tu trabalho, tu tem que trabalhar como se tu estivesse trabalhando para Cristo, não para os homens. Porque dentro da igreja, tu atua como cristiano, dentro de seu trabalho, como atua? Como estamos actuando quando não estamos dentro da igreja? O mundo sigue nos observando? Como está dando o testemunho afuera? A maneira como tratamos os nossos superiores ou autoridade, já seja em el trabalho ou em qualquer contexto, deve ser um reflexo de nossa obediência a Deus. Servir com respeito e dedicação é um testemunho de nossa fé em Cristo. Como está nosso testemunho? De que maneira? Versículo 10. Não defraudando, senão mostrando toda a boa fé para que em todo adornem a doutrina de Deus, nosso Salvador. Os servos devem ser honestos, fieles, mostrando uma integridade em seu trabalho, para que através de suas ações, de seu testemunho, se honre a doutrina de Deus. E como tu eres dentro de seu trabalho? Como te conhecem? Estamos actuando de maneira que ressaltem a verdade do Evangelho e sua transformação personal? Ou já nós outros cristianos somos carnales? Porque eu não posso ser cristiano dentro da igreja e em meu trabalho estar como o diabo. Que testemunho estou dando? Em Efésios 4, 28, diz que os cristianos devem deixar de roubar e trabalhar para que possa ajudar os necessitados. Isto mostra a transformação do caráter que traz o Evangelho. A honestidade é um princípio fundamental do cristianismo. E como estamos actuando? De que maneira estamos apresentando? Nossas ações diárias, especialmente em el trabalho, devem reflejar a luz de Cristo. A maneira em que vivimos pode fazer com que as pessoas vejam a verdade através de nosso testemunho, porque somos um espejo do Evangelho. As pessoas quando te mira um autêntico servo de Deus, um hijo de Deus, ou mira, bueno, é mais um, esse é cristiano, pero engaña, esse é cristiano, pero miente. Nós outros tendremos que prestar conta a Deus. Todos nós outros tendremos que prestar conta a Deus. Todos nós outros. Se nós outros vamos no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 10, diz: Pero tu, por que juzga tu irmão? Ou também tu, por que menospreza tu irmão? Porque todos comparecemos ante o tribunal de Deus. Eu não tenho que juzgar meu irmão, eu tenho que juzgar su pecado. El pecado se dá nombre. Al pecador, tu estende as manos para levantá-lo. Ou nós outros estamos dando a mão ao pecado e lançando nosso irmão ao inferno. Versículo 11. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trayendo salvação a todos os homens. E aqui estamos falando de los escorridos de Deus.
Eu já he explicado isso anteriormente, em cultos anteriores. Há quem são hijos de Deus e quem são hijos del diablo. A Bíblia não habla de multitudes, habla de um remanente. E se alguém não está de acordo, hablemos e eu vou explicar. Pela palavra não contradiz. A Bíblia diz em João 6,37: todo o que o Padre me dá, vendrá a mim. Todo o que o Padre lhe dá. Porque a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a todos os homens. Vamos ver um pouquinho o que significa isto? A graça não é algo que se pode ganhar ou que eu posso comprar. Não, não é por obra, senão um regalo dado por Deus para trazer salvação a todos os escolhidos. Isso significa que a oferta de salvação em Cristo não estará restringida a um grupo. E aqui está falando de um grupo étnico, senão que está disposta para todas as pessoas em el mundo todo, mas não para todos. Porque nesse exato momento há pessoas indo ao inferno, incluso pastores, evangelistas. Porque a Bíblia diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, senão o que hace a vontade de mi Padre. A graça de Deus é um tema central nas Escrituras. Nós vemos em Efésios capítulo 2, del 8 a 9. Pablo reforça que somos salvos por graça, não por nossas obras. Essa graça é um favor imerecido de Deus a aqueles que creem em Jesus Cristo. Aí está a questão. Não todos creem e não todos vão crer. Não todos vão crer. Porque se eu vou dentro da palavra e abro Marcos capítulo 4, versículo 2, é muito claro para que por muito que vejam, não percebam, por muito que oigam, não entendam, não seja que se converta e seja perdonados. E se nós outros vamos numa tradução na Reina Valera, põe para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, oiga e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdonados seus pecados. Não todos vão receber o Evangelho. A Bíblia diz, ir predicar, a ser discípulo. A Bíblia não manda tu ir já estar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos com uma pessoa. Não. Ve, dá a palavra e déjalo. O Espírito vai transformar essa vida. E se o Espírito não transforma, não é obrigação tua. Quando entendemos e recebemos essa graça, nos volvemos mais humildes e agradecidos, reconhecendo que não há nada que podamos fazer para merecer o amor de Deus, mas o amor elige amar-nos de todos modos. Eu não pude fazer nada. Todos nós outros o que merecíamos é a morte. E ojo, se dentro do inferno
tivesse Cristo, o inferno seria o melhor lugar para viver. Não é porque no céu há calles de cristal, de ouro, que é o melhor lugar. Não, é porque Deus está ali. Porque se Deus estivesse no inferno, o inferno seria o melhor lugar para viver. E o tormento não é pelo fogo, é pela ausência de Deus. Uma pessoa que não tem Deus não é feliz. Uma pessoa que não tem a Deus, o que tem dentro dela é uma tristeza, é um tormento, não é uma pessoa feliz. Versículo 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e aos desejos mundanos, vivamos em esse siglo sóbria, justa e piedosamente. A graça de Deus não só oferece salvação, senão que também nos ensina a viver de uma maneira transformada. Devemos renunciar à impiedade, viver sem Deus, e das paixões mundanas, desejos e condutas que nos alejam de Deus. A impiedade, o significado dela quer dizer, eu vivo sem Deus. A graça nos guia a viver sobriamente, quer dizer, com equilíbrio e autocontrole, justamente conforme a vontade de Deus, piedosamente com reverência e devoção a Deus. Nós outros podemos ver isto em Gálatas 5:24. Pablo ensina que os que pertenecem a Cristo han crucificado a carne com suas paixões e desejos. A quem? Os que pertenecem a Cristo. O cristiano está chamado a viver uma vida santa, separando-se de los patrones e desejos do mundo para alinhar-se com o propósito de Deus. Quem? Os que pertenecem a Cristo. Não todos pertenecemos a Cristo. Desculpa se he pinchado o globo de algum. Não todos pertencem a Cristo. Se Deus me dá a oportunidade, eu quero trazer também uma ensinança sobre Romanos e queda muito mais claro. A salvação que recebemos não é só para liberar-nos do pecado, não, senão também para ensinar-nos a viver de uma maneira diferente, de uma maneira que refleja o caráter de Cristo. A verdadeira liberdade que vem de Cristo se encontra quando renunciamos às paixões do mundo e vivemos para Ele. Vivemos para Ele. Para quem tu está vivendo? Versículo 13. Aguardando a esperança bem-aventurada e as manifestações gloriosas de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui habla de la bem-aventurada esperança que aguarda a los cristianos, a segunda venida de Cristo, quando Ele aparecerá em glória. Isso é algo que deveria llenar de esperança a los cristianos, porque o regresso de Cristo traerá a plenitude da salvação e a redenção final, estabelecendo o que é o reino de Deus. Pero claro, a igreja que será arrebatada, muito bem, está preparada. A mesma preparação para o arrebatamento é a mesma preparação para passar a grande tribulação. Estamos preparados para ir com Cristo? E se não estamos preparados para ir com Cristo, muito menos
para passar a grande tribulação? Porque a igreja, em toda a história, todo o povo de Deus passou por uma tribulação. E a Bíblia diz que Ele nos guardará da ira venidera. De que maneira? Nossa alma, nosso espírito. E se me pergunta, sim, eu creio que a igreja passará a grande tribulação. Não sei se em sua totalidade. E há bases bíblicas, o que passa é que nós outros fomos ensinado um evangelho errôneo. O que passa com os israelitas? Quer dizer que Cristo vai, depois regressa de novo? Não, foi um arrebatamento. Deus vem buscar um pueblo. Isso inclui a igreja e os israelitas. Depois puedo explicar esse tema, porque hemos aprendido de maneira equivocada, não hemos aprendido de uma maneira expositiva. Há muitos que estão predicando de sua própria opinião e a opinião não importa. Porque se eu vou em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, vamos abrir 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. E aqui está falando da venida de Cristo. Nada os engane, em nenhuma maneira, porque não vendrá sem que antes venga a apostasia. Quer dizer, Cristo não vai vir sem antes que venga a apostasia, se manifeste el homem de pecado, el hijo de perdição, a qual se opõe e se levanta contra todo que se chama Deus e é objeto de culto, tanto que se senta em el templo de Deus, como Deus, fazendo-se passar como Deus. Versículo 5, não os acordais que quando eu estava todavia com vosotros os dizia isto? É Bíblia. E se tem algum problema, aprofunda-se. Se aqui está dizendo que ele não vai venir sem que antes manifeste, a minha opinião não importa. A esperança da segunda venida é central para o cristianismo. E se nós outros, alguns podem citar, não, pelo 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, 16 a 17. Aqui está falando de lo mesmo que eu acabo de ler em 2 de Tessalonicenses. Aqui está falando que nossa esperança nos dá força para viver fielmente, mientras esperamos a manifestação da glória de Deus. E de que maneira Deus vai manifestar sua glória? A esperança do regresso de Cristo deve moldear a maneira em que vivimos em Ele presente. E a igreja hoje está preparada? Como está vivendo a igreja? Versículo 14. El qual se deu a si mesmo por nós outros para rendir-nos de toda iniquidade e purificar para si um pueblo zeloso de buenas obras. Como está sua obra?
Esse versículo nos dá motivo, mais bem explica o motivo da venida de Jesus. Ele se entregou por nós outros, sacrificando em la cruz para rendir-nos, livrar-nos da iniquidade, pecado e purificar-nos. Lo hizo não só para salvar-nos, senão também para formar um pueblo zeloso de buenas obras. A salvação traz um propósito: viver de uma maneira que honre a Deus através de buenas obras. A ideia de que Jesus se entregou para rendir-nos é central para o cristianismo. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Aqui Pablo diz que em Cristo temos redenção por su sangue, para perdão do pecado. Ele se entregou por nós outros e agora estamos chamados a viver de uma maneira que honre esse sacrifício. E de que maneira estamos vivendo? Versículo 15. Isto habla, exorta e repreende com toda autoridade, que nada te menospreze. Se alguém está nos menospreciando, é porque não conhecemos a palavra de Deus. Como que tu vai dizer para uma pessoa que ela está predicando errada, se tu não conhece nem sequer o que é correto e o que é errado? Aqui está falando para que Tito hable essas verdades com firmeza, com autoridade, sem dudar em exortar, alentar, repreender, corrigir, quando seja necessário. Tito não deve permitir que outros o menosprezem ou subestimem o liderazgo. O evangelho é uma mensagem que exige ser escutado com seriedade. E nós outros estamos escutando com seriedade? Ou quando colocamos um comentário com doble sentido? Cristo sabe de tudo. Por que em vez de tu poner um comentário de doble sentido, ou dizer não porque esse pastor, não porque esse irmão, porque isso, aquilo, outro, tal, busca na palavra, seja como os bereanos, busca, escondrilha, questiona a ti mesmo. A autoridade de Tito aqui, como lá de los outros líderes, provém de quem? De Deus. Em 1 de Timoteu, capítulo 4, versículo 12, Paulo diz aqui a Timoteu que seja um exemplo para os crentes, ao não permitir que nadie o menospreze por ser jovem. A autoridade do líder cristiano se basa na fidelidade da palavra de Deus. Nós outros estamos vendo pastores que se consideram intocáveis, perdona. Pastores que se consideram Deus, perdona. Pastores que não dedicam a ler a palavra de Deus, pode passar um ano sem lê-la. Ministros que nunca leu toda a Bíblia. Ministros que não dedicam a ter uma vida de ajuno, de oração, ou na vida de entrega, e não querem ser questionados. Pero olvida que ele prestará conta. A mensagem do Evangelho deve ser proclamado com valentia e firmeza. Não podemos temer o menosprezo nem o rechaço, porque a verdade que predicamos a quem? Cristo. Devemos ser valientes e defender a fé e cumprir nosso chamado. Quando alguém menospreza quem está predicando, como tu reage? Tu defende a verdade? Ou tu se calha
delante de la injusticia. A Bíblia diz, sabendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. E eu sei que essa mensagem não agrada a todos. Não. Porque é uma mensagem cristocêntrica, não é eu, é cristocêntrica. É cristocêntrica. Devemos viver uma vida conforme a palavra, e a palavra confronta. É verdade, confronta. A palavra duele, é verdade, duele. É um tipo de mensagem que nem todos gostam de ouvir. Porque durante anos escutou um evangelho de muito amor. E é verdade, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E a ira de Deus está chegando. O tempo se acaba. O tempo se acaba. Deixamos aqui, vamos orar, que Deus nos ajude e seguiremos explicando amanhã o capítulo 3 e seguiremos trazendo novas séries expositivas, versículo a versículo, da palavra de Deus. Envie essa mensagem a alguém que necessita escutar. Comparta-la com seus amigos, com seus familiares. E que Deus nos ajude. Senhor Deus meu, Pai querido, Senhor Jesus, aqui te damos graças, Senhor, por mais um dia, Pai amado, podendo aprender sua palavra, Senhor. Senhor, tua palavra é vida e fora de sua palavra o que há é morte. Senhor, ajuda-nos, Pai amado, a ter uma vida de entrega, Senhor, uma vida, Pai querido, de renúncia, Senhor. Oh, Deus querido, ajuda-nos a esperar esse dia tão glorioso, pelos llenos de azeite, Senhor. Senhor, llena-nos de seu Espírito Santo e de sua palavra, Senhor. Perdona-nos, Pai amado, por nos apartarmos de Ti, Senhor. Visita cada um, Senhor, que ha escutado, Senhor, esta mensagem. Visita suas famílias, llena-los, Pai amado, de seu amor, Pai amado. Ajuda-los a entender, Senhor, que somente por meio de Ti, Senhor. Senhor, a Ti te damos graças, Senhor, a Ti te damos honra, Senhor. Senhor, bendiz a cada um, Senhor, que tudo seja para sua honra, sua glória e para sempre, Senhor. Amém. Amém. Aqui deixamos. Amém.